história do início do Armazém do Limoeiro é o seguinte. Na época que vinham os imigrantes, desembarcavam no Porto de Santos para trabalhar nas fazendas, numa dessas embarcações desembarcou o velho Clemente Nones, certo? Que o sobrenome original vindo da Itália é Nones. Aí ele veio com os filhos, né, para tentar pedir emprego nas fazendas, tal, para os filhos, até que ele chegou nessa fazenda e ele conheceu o Nhô Luiz. Quem era o Nhô Luiz? Era o Luiz Almeida Silveira, que era o fundador do Armazém do Limoeiro, em 1901. 1901? Sim, o armazém tem 114 anos. Puxa, em perfeito estado. Ele preserva as mesmas características do século passado, né? Tá exatamente o prédio como era, porém é só a cobertura que foi feita agora em 2004. Aí ele conheceu o Nhô Luiz e ele pediu emprego para um filho dele para trabalhar assim na lavoura e tal. Porém, como o movimento do armazém era muito grande na época, o Nhô Luiz preferiu dar emprego para ele trabalhar dentro do balcão. Foi o primeiro, exatamente, foi o Luiz Nunes que começou a trabalhar de empregado atrás do balcão. Só que ele era tão assim, desenvolvido com vendas e tal, ele se saiu super bem e o Nhô Luiz gostou, o patrão gostou muito dele. E chegou pro velho Clemente Nones, né, que era o meu bisavô, tataravô da Rebeca, e disse que se tivesse mais 2 filhos, que ele ia precisar também. Que se fosse bom igual ele, era para contratar os 3 filhos. Para a tua família inteira. Foi exatamente, os 3 irmãos. Tanto que tem aqui o livro comprovando, Nunes e Irmãos, né, comprovando a história e tal. Aí os 3 irmãos trabalharam por todo esse tempo no armazém, né? Em regime de trabalho, 364 dias no ano. Só folgava na Sexta-feira Santa, uma vez por ano. Uma vez por ano. Feriado religioso, eles eram muito assim, tinha que guardar, né? Isso foi de janeiro de 1919 até 1934. Aí o Nhô Luiz se sentiu mal. Ele ficou doente. E aí eles trabalharam durante todos esses anos. Isso. Com apenas um dia cada de folga, ano. exatamente. Porque não tinha de gastar o dinheiro, né? Então eles iam marcando assim o poder do patrão, que era o patrão, era um homem muito justo, pagava-se muito bem e ficava em poder dele. Você tem um salário X por mês e ficava tá anotado assim, aqui, você... fique em meu poder, exatamente essa palavra. Marcava num papel assim, de embrulhar salame mesmo. Fique em meu poder tanto o valorzinho deles. Aí quando o Nhô Luiz ficou doente, Luiz Almeida Silveira, ele chamou a Carmen, esposa Carmen, já no leito, passando mal ali na casa do casarão, e disse assim pra ela que ele queria falar uma coisa pra ela, mas tinha que ser na presença dos 3 Nunes, que eram Luiz, Fernando e Francisco, que ele queria que eles ouvissem o que ele estava falando pra ela. Ela falou, está bem. Ele falou, repita que está bem. Ela falou, está bem. Chamou os 3 irmãos e falou, Carmen, olha, eu não tô bom. Se você, por acaso, eu vier a faltar, eu quero que você faça o acerto com eles. Por todo o tempo de trabalho tal, que você acerte a vida deles certinho, priorize os 3 irmãos Nunes. Falou isso 8 dias depois, ele realmente faleceu. Aí a viúva, Dona Carmen, fez honrar a palavra do marido. Ela chamou um comerciante lá de Itu, né, Osório Delbu. E ela fez um balanço das mercadorias que tinha no armazém e tal, enfim. Luiz, Fernando e Francisco ficaram donos proprietários do Armazém do Limoeiro. Passaram de empregados a patrão. Isso. Muito bom. Devido à honestidade de 2 famílias, né? Uma história de honestidade entre a família. Isso não existiria hoje, não. Com toda exatamente. Certeza, né? A viúva ia sumir com o dinheiro. Rapidinho, né? Depois teve, posteriormente, o êxodo rural, né? As pessoas foram para a cidade e o armazém ficou fechado. Ficou fechado durante 15 anos. E quando foi em 2001, o Clemente e a Lalá, eles resolveram reativar o armazém. Porém, o que aconteceu? Eles abriram o armazém com a ideia de atender toda a região, só que as coisas mudaram muito, né? De um tempo. O armazém era muito importante
no passado para atender todas as fazendas. É, porque não tinha onde comprar, né? Era não o tinha único. supermercado, não Nada. tinha nada disso. Tinha conveniência. Tudo era comprado na venda. Exatamente. E se não tinha alguma coisa aqui, mandava buscar em São Paulo. O Luiz Nunes falava que se não tivesse, na semana que vem tava. Então, assim, tinha tudo aqui. Fazia fila na porta, o movimento era absurdamente mesmo atender todas as fazendas, né? Tanto que os livros aqui tem o nome do fazendeiro, a caderneta, né? Anotava que escrevia. Coisa que não existe mais Coisa também. que não existe mais, na confiança. caderneta. E passava a receber depois sem juro nem correção. Puxa vida, isso não existe mais também. Não, essa é uma coisa que... Valia muito o Fio do bigode, exatamente. É a palavra de honestidade, né?